Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam bem, com saúde, para que nós possamos aqui continuar o nosso conteúdo. Estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Alô, pessoal, me dá um feedback aí, por favor. Thaís, muito obrigado. Cláudia, maravilha, então, pessoal. O conteúdo da aula de hoje já foi encaminhado para vocês mediante o Moodle. A partir de hoje, então, nós temos uma outra apostila, outros slides aí, e provavelmente vai ser um por aula, tá bom? E aí, conforme for tendo, nós formos encerrando cada um desses slides, eu vou encaminhando novamente para vocês lá pelo Moodle, acompanhem, né, para vocês terem acesso aí aos materiais. Lembrando mais uma vez, nossas aulas são gravadas, disponibilizadas para vocês lá no canal do YouTube, e os links são postados também em cada semana ali do Moodle. Bom, pessoal, vamos lá. Ultrapassamos então o estudo, né, da teoria geral dos recursos. Já ultrapassamos aquele tema e agora então vamos dar início aí de fato ao estudo dos recursos em espécie. A previsão do nosso estudo de hoje é aí dos artigos 574 até o 578, é a previsão do nosso estudo para hoje. A bibliografia indicada é o Código de Processo Penal do Dr. Guilherme Nucci. Quando nós observamos, então, todo o título 2 do Código de Processo Penal, que trata aí dos recursos em geral, né? Então, na aula de hoje, nós vamos aí observar o capítulo 1 das disposições gerais, artigo 574 até o artigo 580, estaria ali. Do artigo 581 ao 592, trata do recurso em sentido estrito. Do artigo 593 ao 606, trata do recurso de apelação, né? Não temos mais o capítulo 4, não existe mais o protesto por novo júri. Capítulo 5º dos processos e do julgamento do recurso em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Nós temos ainda dos embargos, da revisão criminal, do recurso extraordinário, da carta testemunhável, do habeas corpus e seu processo. Então, esse é aí os temas que nós estudaremos nas próximas aulas. Esse é um estudo já mais rápido, é um estudo já mais dinâmico um pouquinho. Começando os nossos estudos, então. A partir do momento em que vocês estão aí com o Código de Processo Penal aberto, seja no computador ou pelo meio físico, vocês vão ver que o título 2, né, capítulo 1, trata dos recursos em geral, e o capítulo 1 trata, então, como nós já falamos, das disposições gerais, né? Então, aí nós já temos essas prerrogativas a serem analisadas na aula de hoje. Para facilitar, eu trago aí a redação dos artigos e nós vamos explicando, então, os artigos em si. O artigo 574 diz que os recursos são voluntários, excetuando-se os seguintes casos que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Já comentamos sobre isso, tá? Já comentamos aí do chamado recurso de ofício, né? Já comentamos que, na verdade, não seria um recurso, seria uma reanálise necessária da decisão. E a hipótese seria da sentença que conceder habeas corpus. Então, se o juiz de primeiro grau concede habeas corpus, ele deve encaminhar aí ao tribunal essa decisão para que ela seja confirmada ou reformada. Dá que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, tá? Nos termos lá do artigo 411, também do Código de Processo Penal. Então, essas são as decisões que dependem de uma reanálise necessária. Então, são as decisões que dependem aqui do encaminhamento do magistrado que as prolatou ao tribunal para a confirmação ou, né, ali a reforma dessas decisões. Então, nós já falamos bastante aí sobre os recursos de ofício, nós já comentamos bastante sobre essas hipóteses,
e nós então sabemos que, na verdade, não tem ali característica recursal, né? Na verdade, o que se tem é uma reanálise necessária, é diferente, né? Mas está aqui dentro do título dos recursos. Quando nós tratamos dessa voluntariedade, né, isso já ficou bastante claro lá da análise do estudo da teoria geral dos recursos, quando nós falamos que ninguém é obrigado a recorrer, né? Ninguém é obrigado a recorrer. Se é no caso de uma ação penal privada e existe um recurso, o que se tem é a possibilidade da desistência. Se é uma ação penal pública e o recurso é do Ministério Público, esse não pode desistir do seu recurso, né? O Ministério Público ele tem a indisponibilidade recursal. Ele pode até se manifestar em segundo grau, pode até sustentar ali, pedindo a absolvição em grau de recurso, mas ele não pode desistir do julgamento daquele recurso. Então, essa é aí uma hipótese bastante importante, né? Com relação ao recurso de ofício, já falamos bastante sobre ele, né? Coloco aqui apenas a importância da súmula 423 do STF, que diz: não transita em julgada a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que considera interposto ex lege, ou seja, nos termos aí da lei, né? A terminologia, mais uma vez, eu vou reforçar, ela é equivocada, né? O chamado recurso de ofício é uma reanálise necessária, né? Necessariamente não existe ele, porque o recurso nada mais é do que alguém que está insatisfeito com uma sentença, então devolve à instância superior para esta análise, né? No caso do recurso de ofício, não é um recurso, porque o juiz ele não pode estar insatisfeito com a própria decisão. Então, na verdade, seria simplesmente uma reanálise necessária. Sentença concessiva de habeas corpus em primeiro grau. Muitos advogados, né, isso é muito comum, não sei se na prática vocês observam isso, eles entram com o habeas corpus direto no tribunal, pessoal, né? Isso não é o recomendável. O recomendável, quando ocorrer ali, né, a privação de um direito líquido e certo, a privação da liberdade, é você esgotar todos os meios em primeira instância, para só depois recorrer ao tribunal. Então você pode entrar lá com pedido de liberdade provisória, né? Se for negado, você entra com habeas corpus perante o juiz de primeiro grau, e aí com essa negativa, você então entraria com habeas corpus no tribunal. Por isso que nós temos essa possibilidade, né? Por isso que aqui cita esta hipótese, ou seja, do habeas corpus poder ser impetrado perante o juiz de primeiro grau. Não é usual, não é comum. Muitos advogados preferem entrar com esse habeas corpus direto no tribunal, mas eu recomendo que todas as possibilidades sejam esgotadas em primeira instância, né? E a respeito disso, nós temos aí o fato que deve ser aqui considerado, ou seja, né, o fato de que, a partir do momento em que se observa a importância do habeas corpus, ele também não é reconhecidamente um recurso, tá? O habeas corpus, na verdade, ele é considerado pela própria Constituição Federal como um remédio constitucional, né? Aquilo que é utilizado, aquele meio que é utilizado a fim ali de garantir o direito à liberdade do indivíduo, quando essa liberdade for ali retirada de forma flagrantemente ilegal, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Ou seja, que o habeas corpus era um recurso e nós sabemos que não é um recurso, tá? Mas aqui também está inserido dentro deste título do Código de Processo Penal. Uma outra questão aqui dessa concessão de habeas corpus é o fato de que existe um método alinhado para a reanálise dessa decisão, né? Conforme aqui a jurisprudência ao final, nós temos que recurso em sentido estrito, crime contra a ordem tributária, preliminar de nulidade afastada, apesar de não constar da decisão que concedeu habeas corpus de ofício, determinação expressa para o encaminhamento dos autos à segunda instância, para o cumprimento do duplo grau de jurisdição obrigatório. Tendo sido interposto recurso ministerial, o feito já aportou neste tribunal, não havendo por que se reconhecer a nulidade da decisão. Então, ou seja,
O recurso em sentido estrito, conforme nós veremos lá no artigo 581, aí sim é o recurso adequado contra a decisão do juiz que conceder habeas corpus, né? Então, não há necessidade, o que eu quero dizer para vocês é que não há necessidade de uma reanálise necessária da decisão que conceder habeas corpus pelo juiz de primeiro grau. Por quê? Porque existe o recurso adequadamente a ser ali manejado, interposto, contra essa decisão. Então, não há necessidade de uma revisão de ofício. O que se tem, na verdade, aqui é a possibilidade jurídica do recurso em sentido estrito contra a decisão que concedeu habeas corpus. Pessoal, qualquer dúvida sobre o procedimento, qualquer dúvida sobre como isso acontece na prática, por favor, perguntem, se manifestem, que eu estou aqui para explicar para vocês. Quais são outras hipóteses aí do recurso de ofício, né? Nós já falamos. A primeira é aquela que concede aí a decisão de habeas corpus em primeiro grau, tá? Nós temos ainda a hipótese do artigo 746, né? Que hipótese é essa? Né? Na hipótese aí, quando o relator indefere liminarmente a revisão criminal, quando o presidente do tribunal indeferir liminarmente habeas corpus ou por ocasião da concessão de reabilitação. Então nós temos hipóteses também agora em nível de tribunal, que depende aí de recurso de ofício ou de reanálise necessária. Quais são essas hipóteses? Indefere liminarmente a revisão criminal, né? Quando o presidente indefere liminarmente habeas corpus ou na ocasião de concessão da reabilitação, tá? Então nós temos três hipóteses, que é a revisão criminal, liminarmente indeferido habeas corpus pelo presidente do tribunal e pela concessão da reabilitação criminal. Lembrando aqui, né, que a revisão criminal e a reabilitação criminal são ações criminais autônomas. É a ação criminal propriamente dita, né? A revisão criminal, quando no prazo ali de 2 anos surgem fatos novos, então você pede uma revisão daquela decisão. A reabilitação criminal, né, 5 anos após a extinção da punibilidade, preenchidos os requisitos, a pessoa entra com essa ação para ocultar os seus antecedentes criminais. Não é apagar, é ocultar mesmo. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo, né? Então, nós sabemos ali que a prescrição, né, ou melhor dizendo, que a decadência para a interposição dos recursos, né, a perda de prazo, não se aplica nessa hipótese quando isso acontecer dentro do prazo, logicamente o protocolo do recurso, mas não tiver seguimento aí por responsabilidade de funcionários do Tribunal de Justiça. Então, a pessoa protocola dentro do prazo, tempestivamente o recurso, mas não se dá seguimento por razões alheias, por razões outras, ou seja, porque o funcionário, por um erro, por uma falta ou por uma omissão, não deu seguimento, então, àquele recurso. E, logicamente, que a parte que protocolou tempestivamente não pode ser prejudicada. O desvio da administração pública não pode causar prejuízo à parte. E aí nós temos a súmula 320 do STF, né, que diz que a apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada por culpa do cartório. Então, fica aí já, né, de forma legalmente esclarecido esse fato aí do desvio da administração pública, ou seja, do ato do funcionário do cartório. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Então, aqui dentro dessa introdução dos recursos, né, você vai falar, André, mas é o mesmo conteúdo da Teoria Geral dos Recursos? Não. A Teoria Geral dos Recursos é um conteúdo bastante mais extenso. Essa introdução aos recursos, alguns pontos nós vamos acabar vendo novamente, mas é aí, na verdade, um conteúdo mais sucinto, um conteúdo mais objetivo. Então, o Ministério Público tem o jus postulandi, ele tem o direito de recorrer, mas ele não pode
desistir do seu recurso depois de interposto. Então, esse é um outro requisito importante. O Ministério Público não tem essa possibilidade de desistência, enquanto né, se for um recurso do particular, do querelante, ele pode desistir do seu recurso a qualquer momento, né? Então, essa impossibilidade aí da desistência do recurso pelo Ministério Público, ela existe em razão da obrigatoriedade do ajuizamento da ação penal, né? Ele não tem a obrigatoriedade de recorrer, mas a partir do momento que recorre, ele está impedido de desistir desse recurso, até porque o Ministério Público ele tem a chamada independência funcional, né? Ele não é obrigado a fazer aquilo que ele não concorda, ele não é obrigado a agir de modo que ele não reconhece como sendo capaz. Agora, o que existe aqui? Olha o exemplo. Imagine o caso em que o réu é absolvido por falta de provas. O promotor toma ciência e apresenta apelação sem razões. Posteriormente, quando outro representante do Ministério Público recebe os autos para oferecer as razões do apelo, aceita os argumentos do magistrado, não pode desistir do recurso já interposto, mesmo que ele não concorde com o recurso contra a decisão absolutória. Então, ou seja, o recurso interposto não pode se dele desistir, mesmo levando-se em consideração aí a independência funcional dos membros do Ministério Público. Olha a jurisprudência, até para ilustrar melhor isso que nós estamos aqui observando, né? O recurso interposto pelo promotor de justiça é arrazoado por outro membro do Ministério Público, no sentido de manutenção da sentença de primeiro grau, deve ser conhecido, em atenção à impossibilidade de desistência do recurso interposto pelo órgão acusatório. Por mais que os promotores tenham independência funcional, eles fazem parte de um mesmo órgão, que é o órgão acusatório, né? Então, decorre aí da indisponibilidade da ação penal, nos termos do artigo 42, bem como pelo princípio da independência funcional, constante aí do artigo 127, parágrafo 1º, da Constituição Federal, da Carta da República. Então, é importante que nós observemos aí nos termos da jurisprudência, né? E aí nós temos a relatoria do desembargador Nelson Messias de Moraes. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Então aqui nós temos, na verdade, a distinção de quem tem capacidade postulatória. O Ministério Público tem, o querelante por meio do seu procurador ou defensor. Então pode aí interpor o recurso. É importante, fiquem atentos às terminologias, né? Apresentar uma defesa, interpor um recurso. Não se admirará, entretanto, o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da modificação ou da decisão. Exemplo, se o Ministério Público, então, consegue a condenação nos termos da denúncia integralmente, não há porquê dele, daquela decisão, recorrer. Agora, o contrário, se a pessoa é absolvida, mas é absolvida por uma fundamentação diferente da pleiteada por ela, aí ela pode recorrer na busca aí da mudança do dispositivo da absolvição. A exemplo, foi absolvido por falta de provas e ele buscava ali a absolvição, né, por não ter concorrido ou por não ter praticado a ação penal. Então é diferente e isso vai interferir na ação civil ex delicto posteriormente. Essa múltipla legitimidade para interposição, logicamente que ela depende, ela está diretamente aí ligada com o tipo da ação penal. Se a ação penal é pública, se a ação penal é privada. Se a ação penal é pública, mas o Ministério Público não recorre, abre-se a possibilidade para a vítima ou seus descendentes recorrerem, né? Então, a renúncia do réu ao direito de apelação manifestada sem assistência do defensor, súmula 705, não impede o conhecimento da apelação por este interposto, até porque quem tem o conhecimento técnico, quem sabe de fato, né, das consequências de não se recorrer, é o advogado. E o advogado, mesmo contrariando aí a vontade do cliente, pode recorrer. Então, essa é uma outra informação extremamente importante também, que é a garantia do exercício constitucional, né, do direito do duplo grau
de jurisdição. E a esse direito não podem existir obstáculos. Aqui é a mesma coisa, só complementando o que nós já falamos, né? Possibilidade concomitantemente de 2 recursos interpostos pelo réu por meio de defensor dativo e constituído. Pessoal, o que não prejudica, não tem problema, tá? Não prejudica o réu? Não. Ele tem lá um advogado ou um defensor público, mas quando for condenado, contratou um advogado particular, né? Vamos supor que os dois, o advogado constituído e o defensor público ou o defensor dativo, concomitantemente ali protocolam os seus recursos. Então não há nenhum problema, né? E isso só vai determinar que o tribunal tenha mais, de uma forma ampla, para reanalisar aquela sentença condenatória. Então ele tem aí uma amplitude maior para análise daquela decisão. Então esse é um aspecto também que nós devemos considerar, né? Se as teses forem diferentes dos 2 recursos, os desembargadores podem ali observar todas as teses de forma sempre numa interpretação mais benéfica ao condenado, ao recorrente, no caso aqui, né? A legitimação excepcional para o recurso, ela está diretamente ligada ali à possibilidade do ofendido e das pessoas que sucederem na ação penal, né, nos termos lá do artigo 31 do Código de Processo Penal, oferecerem recursos, ainda que não habilitados nos autos como assistentes da acusação. Então, se o Ministério Público não recorre, né, nos termos aí da regra do artigo 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal, outras partes podem apresentar aí, interpor o recurso. Lógico que é de se observar, né, que essa participação de terceiro de boa-fé, ela é excepcional, não é algo constante e contínuo. Então é possível sim a apresentação desses recursos, né, não pelo, mesmo ser uma ação penal pública incondicionada, por exemplo, em que o Ministério Público não recorre da absolvição do réu, a vítima ou seus descendentes podem aí recorrer daquela decisão. É garantido por lei este direito de recurso, esse inconformismo quanto àquela sentença. O Ministério Público até pode se conformar. As partes que não se conformarem têm aí o direito ao recurso. Interesse recursal do Ministério Público, tá? Logicamente que o Ministério Público tendo interesse recursal, ninguém pode impedi-lo. Já vimos que quando apresentado o recurso, também não pode o Ministério Público ali desistir dele. Na hipótese de outra parte, de um interessado recorrer, o Ministério Público poderá ali atuar a custos legis, né, em razão daquele recurso também, né? Então essa é uma outra prerrogativa. Deve ser garantido tanto a parte acusatória interessada na condenação, quanto a citação de custos legis, interessado no fiel cumprimento da lei. Ou seja, quando o recurso for interposto na decisão de uma ação penal privada, claro que o Ministério Público não pode recorrer se o querelante não assim o fizer, né? Porque aí o Ministério Público não tem titularidade naquela ação penal, então ele não pode recorrer. Mas caso o querelante recorra, o Ministério Público pode acompanhar aquele recurso, mais uma vez, como fiscal da lei, a custos legis. Então, mais uma vez, ação penal privada, o Ministério Público não tem titularidade. Caso o querelante recorra, o Ministério Público pode acompanhar o recurso, mais uma vez, como fiscal da lei. Interesse recursal e morte do réu, né? Ou seja, é natural que, falecendo o indiciado ou o réu, durante o trâmite do inquérito ou do processo, deve o magistrado julgar extinta a punibilidade afetada a pretensão punitiva do Estado, arquivando-se, então, o feito. O que nós temos aqui? Que quando o réu morre, logicamente que extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade criminal, mas não extingue a responsabilidade civil do réu. Então, caso ocorra essa morte, o processo crime será extinto, mas não impede que processos cíveis sejam interpostos, logicamente aí na esfera civil, com o intuito de reparação dos danos causados pela prática daquele ilícito. Então, o processo crime ele se extingue. Mas, com a morte do réu, não há por que um processo criminal continuar se a pena não poderá ser aplicada.
E com relação à indenização ou reparação de danos, isso será tratado somente na esfera civil. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou seu representante. Bom, primeiro, nós temos interposto por. Nós temos duas formas da interposição do recurso: petição ou termo. O que significa? Qual é a diferença? Petição é por escrito, termo é de forma oral. Então, por exemplo, ao final de uma audiência onde seja prolatada a decisão, né, a sentença, a parte que o desejar, né, excelência, gostaria de interpor o recurso, o juiz abre um termo e aí então a parte vai interpor o recurso de forma oral, é possível. Então, não existe uma forma rígida para a interposição do recurso. Existe essa possibilidade, existe essa alternativa, por petição no prazo legal ou por termo em audiência. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo na presença de duas testemunhas, né? Importante dizer aqui também a distinção entre interposição de recurso e razões recursais. Interposição vai depender do quê? Existem recursos que eles são constituídos de duas petições, a petição de interposição e a petição das razões. Então, ou seja, se for um recurso que é composto por duas petições, a interposição já se dá naquele momento onde o réu é intimado, né, da decisão, da sentença. Então ele é intimado e o oficial de justiça vai perguntar: o senhor deseja recorrer? Se ele disser sim, o recurso já está interposto. E aí cabe ao seu advogado apresentar somente as razões recursais. Se ele disser não e o advogado, mesmo assim, desejar recorrer, o advogado deve, então, interpor a petição, né, de interposição, mais a petição de razões no prazo legal. Parágrafo 2º. A petição de interposição do recurso, com o despacho do juiz, será até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará o termo da juntada e a data da entrega. Parágrafo 3º. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão de 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último do prazo. Então, ou seja, né, ocorrendo ali a interposição, os autos devem ir conclusos ao magistrado. A admissibilidade do recurso, pessoal, é importante, né? Admite-se o recurso quando? Quando ele for cabível e quando ele for tempestivo, né? Então, dessa forma, sendo cabível e sendo tempestivo, o juiz recebe o recurso, né? Na hipótese desses requisitos não serem cumpridos, o juiz nega seguimento ao recurso, ou seja, nem vai ser encaminhado ao tribunal, né? Agora, se ele já for ao tribunal, não será conhecido o recurso, não se conhece do recurso. O juiz de primeiro grau nega seguimento e o tribunal não conhece do recurso. Então é diferente as interpretações e o modo de agir, seja do juiz de primeiro grau, seja do tribunal, em relação ao recebimento do recurso. Pode o juiz dar seguimento ao recurso e chegar lá no tribunal e ele negar conhecimento? Pode, sem problema nenhum, tá? Se o tribunal verificar que os requisitos não foram preenchidos. Quais são os pressupostos de admissibilidade dos recursos? Nós temos aqui 3 pressupostos de admissibilidade. O primeiro deles, o pressuposto do cabimento. Tem que ser o recurso cabível. Deve haver uma previsão legal da possibilidade da interposição daquele recurso, um recurso que existe. Depois nós temos a adequação, ou seja, né, o respeito deste recurso aos termos adequados, a forma própria para a impugnação daquela decisão. E o último pressuposto de admissibilidade, logicamente, que é a tempestividade. Perdeu o prazo, perdeu o direito. Para nós, advogados, o prazo sempre é próprio.
Mérito do recurso, pessoal. Bom, quando nós, lá no início do processo, apresentamos uma resposta à acusação, uma defesa preliminar ou uma defesa prévia, ali é o momento de se discutir as preliminares. Né? Nas alegações finais ou nos memoriais, é hora de se discutir o mérito. E no recurso também, é hora de se discutir o mérito. Então, o mérito do recurso, na verdade, é aquele ponto conflitante, é aquele ponto de interesse da decisão recorrida que se busca ali, né, a sua reforma, que se busca a sua anulação em razão de algum vício insanável, né, ou se busca a sua manutenção. Porque eu posso recorrer tanto, né, para reformar aquela decisão, ou no caso de um recurso que já exista com o interesse da reforma, eu vou então contra-razoar aquele recurso, né? Se essa sentença é do meu interesse, eu vou contra-razoar pelo intuito de que ela seja mantida, né? Então, é importante dizer que o recurso, quanto ao mérito, ou seja, quanto aos motivos de julgamento daquela decisão, tem como finalidade, né, a reforma daquela decisão. E para isso, para que ele alcance a reforma daquela decisão, ele vai ter que demonstrar em que ponto a decisão contraria as provas dos autos, em que ponto a decisão, né, não fez justiça ali àquele caso concreto. Importante dizer ainda que o acórdão substitui a sentença de primeiro grau, independentemente se ele vai ali manter aquela sentença recorrida ou se ele vai reformar aquela sentença recorrida. A decisão de segunda instância substitui a decisão de primeira instância. É como se a decisão de primeira instância nem existisse mais, ela é de fato ali substituída. Formalidades da interposição. Lembrando que a nossa profissão ela é formalista, né? Então, ou seja, o que é que nós temos a respeito aí dessa formalidade da interposição do recurso? O aspecto que nós observamos aqui é o fato de que o Código de Processo Penal, de que os recursos sejam apresentados, como nós já falamos, ou por petição ou por termo, né? Não se aceitando, pois, a forma verbal. Ou seja, a forma verbal é aquela que não é posta, não é gravada, não é registrada de algum modo. Tá? Então, ou seja, eu não posso interpor o recurso senão por petição ou por termo. O que é o termo? Isso mudou muito. Antigamente o termo era a abertura de uma folha e o escrevente ali digitava os termos do recurso. Hoje esse termo já é reconhecido como um termo digital, numa audiência que é gravada em áudio e vídeo, né? Doutor, o senhor está com a palavra, pode interpor o recurso. Então esse termo ele é feito de forma verbal, mas é uma forma verbal registrada, tá? Ali fica de uma forma concreta, onde as pessoas podem, ali os interessados, observarem quais foram os termos do recurso apresentado. Um outro fato aqui que nós devemos observar é que nós não temos aí, logicamente, um apego desmensurado às formalidades. Existem formalidades para a garantia, né, da validade do ato jurídico, para a segurança do ato jurídico, né? É possível sim que o réu manifeste o desejo de recorrer oralmente assim que toma conhecimento na audiência do plenário do júri da sentença condenatória, merecendo seu apelo ser processado, ainda que não tenha havido a redução do termo. Então o réu ele vai dizer quero recorrer, e aí, né, isso fica registrado na sentença, no termo da sentença, que há aí o desejo de recorrer, né? Simplesmente dizer recorro dessa decisão já é a petição de interposição, né? As razões, nos termos do artigo, por exemplo, do recurso de apelação, o artigo 600, parágrafo 4º, eu posso interpor o recurso em primeiro grau e apresentar posteriormente as razões em segundo grau. É uma possibilidade que o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal nos dá. Vamos até aqui, né, localizar esse artigo para que eu possa ler para vocês o que diz esse parágrafo.
O artigo 600 fala do recurso, logicamente, de apelação e diz assim: assinando o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão prazo de 8 dias para oferecer as razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Aí nós temos o parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal adquém, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Então eu vou fazer a petição de interposição no juízo aí de primeiro grau, o processo sobe ao tribunal, o tribunal intima o recorrente para apresentar as razões. Quem apresenta as contrarrazões a este recurso agora não é mais o promotor de justiça, né? É o procurador de justiça, é o órgão do Ministério Público em segundo grau. Então esta é uma outra hipótese aí. Nós temos aqui ainda, pessoal, a fundamentação do recurso, né? Como é que se fundamenta este recurso? A fundamentação, logicamente, é a fundamentação legal, além, né, da discussão das questões de mérito, né? Então, esse é um fato, é demonstrar aqui essa fundamentação. Essa fundamentação, ela pode ser realizada de forma livre ou uma fundamentação vinculada, levando-se em consideração o fato de que o recurso pode ser geral ou o recurso pode ser parcial sobre aquela decisão. Então, quer dizer que o recorrente não precisa recorrer de toda a decisão, né? Se ele concorda com parte daquela decisão atacada, ele pode recorrer somente no tocante ali à contrariedade daquela decisão. Dispensa da formalidade, né? O que nós temos aqui? Nós temos aqui a dispensa da exigência da assinatura a rogo de duas testemunhas, substituindo a impressão digital do recorrente, momento em que aposta na frente do oficial de justiça. Pessoal, o oficial de justiça tem fé pública, né? Hoje essas intimações elas são feitas até pelo WhatsApp. Então o que acontece? Mudou muito isso, né? Hoje não há necessidade mais de duas testemunhas que dizem que a pessoa quer recorrer ou que dizem que a pessoa não quer recorrer. O oficial de justiça tem fé pública. Ele vai firmar ali a vontade do indivíduo. Se houver dúvida quanto à tempestividade da interposição do recurso, né, logicamente aí, prevalecendo o princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, esse processo deve ser remetido ao tribunal e aí o tribunal vai decidir se a tempestividade foi ali observada ou não, né? Mas não pode se impedir a análise, pelo menos, da admissibilidade pelo tribunal. Impedimento ao processamento ou conhecimento dos recursos. Então, o que é que impede que um recurso prossiga até que ele culmine no julgamento ou, né, que impeça esse julgamento? Então, primeiro nós temos a desistência. Quando o réu recorre, ele tem a oportunidade, ele tem o direito de desistir se assim ele o desejar. Então, se o réu recorrer, poderá desistir a qualquer momento, né? O que não acontece, como nós já vimos, com o membro do Ministério Público. E nós temos também a renúncia, que é antes de ser apresentado, pode a parte sucumbida manifestar o seu desejo de não recorrer. Então, a desistência recorre e depois desiste. A renúncia é a manifestação de que não deseja recorrer daquela decisão. Lembrando mais uma vez que o promotor não é obrigado a recorrer, mas se recorrer, não pode renunciar, não pode desistir. Tá? Se o promotor não quer recorrer, é só deixar transcorrer em albis aí o prazo, ou seja, não recorrer no prazo legal. Para os recursos, a manifestação do Ministério Público também também é submetida ao prazo próprio. Passou o prazo, não pode mais recorrer. Artigo 579, pessoal. O que fala aí, né, o artigo 579? Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro, ou por outro,
nós estamos aqui diante, então, do princípio da fungibilidade, né? Ou seja, aqui demonstrado que o prazo do recurso cabível foi observado, que existe um recurso cabível para aquela decisão recorrida, apenas ali houve a confusão quanto à interposição. Interpôs-se um recurso por outro. Antigamente era muito comum, né? E em muitas provas da OAB de segunda fase, aceita essa fungibilidade. Né? Aceita-se, por exemplo, tanto o recurso de apelação quanto o habeas corpus. Então existem essas hipóteses aí de aceitação de um recurso por outro, até porque nós temos aí o princípio da fungibilidade que trata deste tema. Se o juiz, então, desde logo reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, até porque existe essa questão também. Às vezes o rito do recurso é diferente, né, daquele que foi interposto para o que era cabível. Então o juiz já faz essa correção para que a parte não seja prejudicada, para que o réu não seja, o recorrente não seja prejudicado. Está aí o princípio, então, da fungibilidade. Vocês já viram, tudo se resume a quê? A ausência de má-fé se resume sobre a tempestividade do recurso adequado, né? Então, isso é logicamente cabível. Agora, se ocorrer um erro grosseiro, absurdo, em razão a essa interposição do recurso, né? O que evidencia aí completa e injustificável ignorância da parte, havendo aí uma nítida indicação de que a lei quanto ao recurso cabível, então, ou seja, se é algo totalmente inconcebível, aí a parte, o recurso não terá seguimento. Não poderá ser privilegiada aí pelo princípio da fungibilidade, pessoal. Artigo 580, o último artigo da nossa análise de hoje. No caso de concursos de agentes nos termos do artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus ser fundado em motivo que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então, se um recorrer for questão de mérito em razão do fato, este recurso aproveitará os demais. Se for uma questão personalíssima, aí aplica-se somente a este indivíduo. Lembrando que nós tivemos aí uma alteração legislativa do artigo 29 do Código Penal, que trata aí do concurso de agentes. Nós temos ainda a súmula 580 do STF, que fala sobre a aplicabilidade do artigo 580, né, do Código de Processo Penal. Razão de ser desta norma, necessidade de tornar efetiva a garantia da equidade. Então é importante aí que esse recurso, quando se tratar de questão de mérito, não se tratar de questão pessoal, seja aproveitada aos demais, né? Recurso em concurso de agentes é exatamente isso aí que nós estamos observando. Trago aqui uma jurisprudência do STF a respeito, fica aí à disposição de vocês, para que vocês possam fazer análise posterior. E aí, com base nisso, nós terminamos, pessoal, hoje um pouquinho antes aí do programado, né, o nosso conteúdo, até porque era só uma parte introdutória, só ali as disposições gerais, né, trazendo à tona mais um pouquinho da teoria geral do recurso. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos, uma boa noite, bom descanso e até a semana que vem.